5 ainda. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, vai lá para frente na carta aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo 10 até o versículo 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Podem se sentar, irmãos. Somente esses versículos, esses 5 versículos da palavra de Deus que nós tomamos nesta noite para nossa consideração. O apóstolo São Paulo está convocando ou alertando a nós, a igreja do Senhor, em as suas cartas, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o nosso semelhante, a nossa luta é contra o reino invisível. E o nosso inimigo, irmãos, é um inimigo invisível. E Paulo nos dá as armas, e ele diz que as armas da nossa milícia, por nós não lutarmos contra carne nem sangue, elas não devem ser carnais, elas devem ser espirituais. Elas não só devem, como elas são espirituais. Portanto, as nossas armas não são revólver, não é granada, não é flechas, não é arco, não, nada disso. A nossa luta, por não ser contra carne nem sangue, por ser contra as regiões celestiais, onde opera o reino da maldade. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse que nós estamos habitando em lugar onde está o trono de Satanás, por estarmos neste campo minado. Nós estamos no campo de batalha, em uma batalha espiritual. Paulo está nos ensinando: as armas da nossa milícia não são carnais. Mas aí ele diz o seguinte: mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. A nossa vitória, irmãos, está em que nós lutamos com armas espirituais. Graças a Deus. Você está munido dessas armas. Você está munido dessa força que vem de Deus. A primeira arma. Nós não vamos nos deter nesta noite falando de armas. Eu só quero mostrar aos irmãos o porquê que nós devemos ter essas armas espirituais. Eu vou apenas dar para vocês 4 armas. 4 armas. E com essas armas nós poderemos lutar. Ou seja, vencer. E vencer por quê? Vencer porque lutamos. E lutamos por quê? Lutamos porque estamos aqui como representantes de Deus para fazer a vontade de Deus, para pregarmos a palavra de Deus e fazermos a obra de Deus. E fazer a obra de Deus em um lugar onde existe um chefe, né? A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse: o príncipe deste mundo se aproxima. O príncipe deste mundo é Satanás. Mas é aqui, nesse campo minado, nesse campo de batalha, no campo do inimigo, é que a igreja triunfa, porque ela tem as armas da milícia do nosso Deus. A primeira arma que nós poderíamos dizer, nem vou dizer a primeira, mas vou destacar 4, é a oração. Orando, nós temos, a Bíblia diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando. Segundo,
Nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Esse nome tem poder. Quando você fala em nome de Jesus, não tem demônio nenhum que não sai correndo, não por causa de você, mas é por causa do nome de Jesus. Temos outra arma, a palavra de Deus, e essa arma foi usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele olhou para Satanás e disse: Satanás, está escrito, não é mesmo? A palavra. E a outra arma, irmãos, que nós temos várias armas, mas eu poderia citar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo na nossa vida, poderia citar uma outra arma, a fé. Ou seja, são várias as armas da nossa milícia que nós temos para lutar contra o reino das trevas. Agora, irmãos, por que Paulo disse que a nossa luta, ou nós estamos num campo de batalha? Nós estamos em um campo de batalha. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Ninguém chama a atenção do inimigo quando está parado, quando está morto, quando não está fazendo nada. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o maior opositor, vamos assim dizer, a maior opositora do reino das trevas. E o reino das trevas é o maior opositor da igreja. Nós temos oposições. A igreja foi colocada, nós falamos aqui na escola dominical domingo, muito bem colocado, irmão Valdemir disse que a igreja está no mundo. Mas o termo igreja do original é eclésia, que isso significa dizer tirados para fora. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é daqui, daqui eu não sou, o meu reino é eterno. A igreja é este reino de Deus. A igreja tem esse reino de Deus. Portanto, é por isso que o salmista disse, ou parece que o escritor aos Hebreus disse, que a nossa cidade está no céu. Nós não somos daqui, somos peregrinos na terra, somos forasteiros, irmãos. A sua cidadania não é brasileira, a sua cidadania não é americana, não é russa. A realidade, cidadania que você tem é a cidadania celestial, porque tudo aqui é passageiro, isso aqui passa, irmão, isso aqui acaba, mas nós vamos para a nossa cidade, viu? O hino 36, da linda pátria eu estou longe. Nós estamos exilados nessa terra. Eu não sei quanto tempo Deus vai permitir você viver nesse exílio. Eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir viver nesse exílio. Que exílio, pastor? Viver nessa terra. Mas o tempo em que nós estivermos vivendo aqui, tenhamos as armas da milícia para que nós possamos vencer e, havendo feito tudo, ficar firme, aguardando a maravilhosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Ora calaba xandarai, aleluias. Mas enquanto nós estivermos sobre essa terra, nós temos que lutar. E você sabe qual é a luta que Deus colocou nós para lutarmos? Ganharmos almas para o reino de Deus. A maior luta da igreja, eu poderia assim dizer, eu não sei se você vai entender a minha expressão, é você ficar na porta do inferno, tirando as almas que vão caindo, sendo empurradas. Eu não sei se os irmãos aqui se lembram, mas quando eu estava ainda na escola estudando, tinha um livro texto de português, que tinha um desenhozinho de uma fila de bois, de vacas e bois, sendo empurrada para entrar na máquina para fazer salame, né, para matar no frigorífico. Aí aquele monte de vacas, aquele monte de desenho, ele estava empurrando, e a que estava lá na ponta, virava para trás e disse assim: ei, calma, não empurrem. Que estavam empurrando ela para poder cair dentro da máquina, e do outro lado ia sair só os pedaços, irmãos, já em forma de salame, não é mesmo? Assim, irmãos, é muitas e muitas almas que estão desta natureza sendo empurradas por uma avalanche de pecado, indo para o inferno. E a igreja tem que se posicionar na porta desse frigorífico espiritual e arrancar as almas que estão caindo ali. A Bíblia diz: salvai-os dessa geração perversa. Arrancar, esse é o trabalho da igreja. Porém, irmão, para você fazer isso, você tem que entrar no campo minado de Satanás.
entrar no campo minado do diabo, aonde ele opera. Jesus, mandando João escrever uma das cartas às igrejas, uma das igrejas da Ásia, ele diz o seguinte: eu sei aonde vós habita, eu sei aonde vocês estão, que é o trono de Satanás. Aí é o lugar aonde que Satanás habita. Mas tem uma coisa, irmão: se nós tivermos as armas da milícia, você tem o escudo da fé, aleluia, você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tem os pés calçados na preparação do evangelho da paz, você tem a couraça da justiça e você vence, porque quando os dardos inflamados do maligno vêm em sua direção, bate na couraça da justiça e você sai livre. Quando o diabo brande a sua espada contra nós, temos o escudo da fé, bate no escudo, que é a Calabachandarai, e a vitória nossa pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Quando Neemias, irmãos, para nós entendermos isso melhor, quando Neemias volta a Jerusalém para ele reconstruir os templos, reconstruir os muros de Jerusalém, ele encontrou oposições. Irmãos, observa bem que Paulo diz o seguinte: nas regiões celestiais. Repete comigo: nas regiões celestiais. O que eu entendo com isso, irmãos? O que é região celestial? O que é? Bom, existem duas, vamos assim dizer, talvez duas interpretações. Regiões celestes, do ponto de vista cósmico ou físico, nós vamos ver o espaço sideral, que são regiões celestes. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu é onde habita a justiça, onde está Deus, o trono, né? O paraíso. Mas existe, esse é o sentido físico das regiões celestes. A Bíblia diz que estão aí por aí, irmãos, o diabo não tem morada, vive por aí perturbando um e outro, né? Não tem morada, nem no inferno ele está ainda, ele vai ser lançado lá. Nem no inferno ele está. Mas Paulo também mostra para nós que regiões celestiais é a igreja, é aqui dentro. Aqui dentro é regiões celestiais. Aqui dentro é onde nós podemos sentir a presença de Deus. Regiões celestiais é aonde habita o céu. E deixa eu dizer, o terceiro céu, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma palavra de revelação, irmãos, que Deus nos dá neste momento. O terceiro céu é onde habita o trono de Deus, e ele está acima do segundo céu, acima do primeiro céu, ele está nas alturas. Não sabemos onde, em que altura do espaço sideral, e nem sabemos se podemos quilometrar ou dar uma distância, e se pudéssemos, talvez não seria ilimitado. Mas o terceiro céu, diz o apóstolo São Paulo, que é onde habita o trono de Deus. Mas me deixa dizer, esse terceiro céu, ele habita dentro da minha vida, ele habita dentro da sua vida, porque se o terceiro céu é a habitação de Jeová, a minha Bíblia diz em 2 Coríntios que o meu corpo, seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o Espírito de Deus em que vós habita tem ciúmes? Me deixa dizer, se ele habita nesse corpo, nesse templo, então aqui dentro é o terceiro céu, é onde habita a excelência do Senhor Jeová. Oh, aleluia. Irmãos, o privilégio do crente é acima da nossa compreensão, é acima das nossas palavras. Por mais que eu tenha argumento para argumentar e trazer até a mim, clarear na sua mente o que é o reino, eu jamais vou dizê-lo na totalidade. Uma coisa eu digo para você: você e Deus, Deus e você é um em Cristo Jesus. Oh, Racalabachandarai. E como representante legal de Deus, não sei se posso dizer legal, porque isso traz para um nível humano, mas como representante espiritual e legal de Deus sobre a terra, irmãos, nós representamos o reino de Deus no reino das trevas. Você pode entender isso?